Você já se perguntou como uma vinícola consegue produzir milhões de garrafas de vinho todos os dias? Como eles transformam toneladas e toneladas de uvas em vinho de qualidade em escala industrial? E mais impressionante ainda, como garantem que cada garrafa tenha o mesmo sabor e qualidade, mantendo a consistência perfeita ano após ano? Se você quer descobrir os segredos por trás das vinícolas gigantes de grande escala, entender todo o processo desde a colheita das uvas até o engarrafamento final e ver de perto como funciona essa indústria bilionária que produz a bebida mais antiga e celebrada da humanidade, fica comigo até o final deste vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você vai descobrir os bastidores fascinantes das maiores indústrias do mundo que vão mudar completamente sua visão sobre o que você consome. Vamos começar pelos números absolutamente impressionantes dessa indústria. As maiores vinícolas do mundo, como a EIJ Gallo nos Estados Unidos, a Concha y Toro no Chile ou a Castel na França, produzem literalmente centenas de milhões de garrafas por ano. Estamos falando de vinícolas que processam mais de 1 milhão de toneladas de uvas anualmente. Para você ter uma dimensão, isso equivale ao peso de cerca de 200 mil elefantes africanos, ou aproximadamente 100 mil carros. É uma escala de produção absolutamente gigantesca que desafia a imaginação. Mas como é possível transformar essa quantidade monumental de uvas em vinho, mantendo qualidade e consistência? Vamos mergulhar fundo em cada etapa desse processo industrial fascinante que combina tradição milenar com tecnologia de ponta. Tudo começa nos vinhedos, e aqui já encontramos a primeira diferença crucial entre vinícolas pequenas artesanais e as gigantes industriais. As grandes vinícolas possuem ou controlam milhares e milhares de hectares de vinhedos espalhados por diferentes regiões. Não estamos falando de algumas dezenas de hectares, mas sim de propriedades que podem chegar a 10, 20 ou até 50 mil hectares de vinhas. É literalmente uma cidade inteira coberta de parreiras. Esses vinhedos são gerenciados com precisão científica usando agricultura de precisão. Drones sobrevoam as plantações regularmente, capturando imagens multiespectrais que identificam áreas com estresse hídrico, deficiências nutricionais ou doenças antes mesmo que sejam visíveis ao olho humano. Satélites monitoram o crescimento vegetativo, sensores no solo medem umidade, temperatura e nutrientes em tempo real. Estações meteorológicas automáticas coletam dados climáticos continuamente. Tudo isso alimenta sistemas de inteligência artificial que otimizam irrigação, fertilização e tratamentos fitossanitários. A colheita é outro espetáculo de logística e tecnologia. Enquanto vinícolas boutique pequenas ainda colhem manualmente para garantir seleção perfeita dos cachos, as grandes vinícolas usam colheitadeiras mecânicas gigantescas que podem colher até 20 toneladas de uvas por hora. Essas máquinas impressionantes se movem pelas fileiras de vinhas, sacudindo delicadamente as plantas com hastes vibratórias que fazem apenas as uvas maduras caírem, deixando folhas e cachos verdes na planta. As uvas caem em esteiras transportadoras dentro da própria máquina, passam por ventiladores que removem folhas e detritos e são depositadas em enormes contentores que podem carregar várias toneladas. Durante a colheita de pico, que geralmente acontece entre fevereiro e abril no hemisfério sul e entre agosto e outubro no hemisfério norte, essas vinícolas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com dezenas de colheitadeiras trabalhando simultaneamente. Assim que colhidas, as uvas precisam chegar rapidamente à vinícola para processamento, porque a qualidade começa a degradar imediatamente após a colheita. Frotas inteiras de caminhões transportam as uvas dos vinhedos para a instalação central de processamento. Nas maiores vinícolas, estamos falando de centenas de caminhões chegando diariamente durante a safra, criando um balé logístico complexo que precisa ser coordenado com precisão militar. Na chegada à vinícola, cada carregamento passa por análise de qualidade rigorosa. Amostras são coletadas e testadas imediatamente para teor de açúcar medido em graus Brix, acidez total e pH, presença de podridão ou danos e contaminação por materiais estranhos. Sistemas automatizados registram tudo digitalmente, associando cada lote à sua origem específica no vinhedo. Essa rastreabilidade é fundamental para controle de qualidade e também exigência legal em muitos países.
Aprovadas as uvas, começa o processamento propriamente dito. Primeiro vem o desengace e esmagamento. Máquinas enormes chamadas de desengaçadeiras esmagadeiras recebem toneladas de uvas por hora, separando as bagas dos engaços, aqueles caules lenhosos dos cachos. Os engaços contêm taninos muito amargos e verdes que comprometeriam o sabor do vinho, então precisam ser removidos. As bagas são levemente esmagadas, não espremidas com força, apenas o suficiente para romper as cascas e liberar o suco. Essa mistura de suco, cascas, sementes e pulpa é chamada de mosto. E se você está fascinado descobrindo como funciona essa indústria impressionante e quer saber mais segredos sobre como as coisas são produzidas em grande escala, não esquece de se inscrever no canal agora. Sua inscrição é fundamental e ajuda demais o canal a crescer. Ativa o sininho também para receber notificação de todos os vídeos novos cheios de curiosidades industriais incríveis. Para vinhos tintos, o mosto com cascas e todo vai direto para a fermentação, porque a cor vermelha e boa parte do sabor e estrutura vem justamente das cascas durante a fermentação. Já para vinhos brancos e rosés, o mosto é prensado imediatamente para separar o suco das cascas antes da fermentação. Prensas pneumáticas gigantescas, algumas do tamanho de um ônibus, aplicam pressão suave e controlada extraindo o suco precioso, enquanto deixam as cascas e sementes para trás. O suco ou mosto é pombeado para os tanques de fermentação, e aqui é onde a escala dessas vinícolas realmente impressiona. Enquanto uma vinícola boutique pequena tem 10 ou 20 tanques de alguns milhares de litros cada, as grandes vinícolas têm centenas ou até milhares de tanques, muitos deles com capacidade de 50, 100 ou até 200 mil litros. Imagine tanques do tamanho de pequenas casas, fileira após fileira, em galpões colossais que parecem não ter fim. Esses tanques podem ser de aço inoxidável, concreto revestido ou madeira, dependendo do estilo de vinho sendo produzido. O aço inoxidável domina nas grandes produções porque é inerte, higiênico, fácil de limpar e permite controle preciso de temperatura através de sistemas de resfriamento com camisas de água gelada circulando pelas paredes dos tanques. A fermentação é onde a mágica acontece, onde açúcar vira álcool. Leveduras, organismos microscópicos fascinantes, consomem os açúcares naturais das uvas e produzem álcool etílico e gás carbônico como subprodutos. Algumas vinícolas usam leveduras selvagens naturalmente presentes nas uvas, mas a maioria das grandes vinícolas usa leveduras selecionadas comercialmente, cepas específicas escolhidas por produzirem perfis de sabor desejados e fermentarem de forma confiável e previsível. As leveduras são adicionadas aos tanques e a fermentação começa. Durante a fermentação, a temperatura sobe naturalmente devido à energia liberada pelas reações químicas. Controlar essa temperatura é absolutamente crítico. Muito calor mata as leveduras ou cria sabores indesejados. Pouco calor e a fermentação pode parar prematuramente. Sistemas automatizados monitoram a temperatura de cada tanque constantemente, ajustando o resfriamento ou aquecimento conforme necessário para manter a faixa ideal, geralmente entre 22 e 30 graus Celsius para tintos e 15 a 20 graus para brancos. A fermentação de vinhos brancos leva geralmente de 1 a 3 semanas. Vinhos tintos podem fermentar de 1 a 2 semanas e depois passam mais tempo em contato com as cascas para a extração adicional de cor, taninos e sabores, processo chamado de maceração, que pode durar dias ou até semanas adicionais. Nesse período, para vinhos tintos, o mosto precisa ser remontado ou recirculado. As cascas e sólidos flutuam formando uma camada espessa no topo chamada de chapéu. Se deixado intocado, a extração seria inegual e o chapéu poderia secar e desenvolver bactérias indesejadas. Então, bombas poderosas pegam o vinho da base do tanque e pulverizam sobre o chapéu, mantendo tudo úmido e promovendo extração uniforme. Nas grandes vinícolas, isso acontece várias vezes ao dia em cada tanque, controlado automaticamente por sistemas programados. Terminada a fermentação e maceração, o vinho novo é separado dos sólidos. Para tintos, o vinho livre é drenado primeiro e depois as cascas e sementes restantes são prensadas para extrair o vinho ainda embebido nelas. Esse vinho de prensa é mais concentrado, tanínico e amargo,
então é frequentemente separado e pode ser misturado de volta em proporções controladas ou usado em outros produtos. O vinho jovem agora passa para a fase de maturação ou envelhecimento. Aqui encontramos outra grande diferença entre produção artesanal e industrial. Vinhos premium de alto valor são envelhecidos em barricas de carvalho francês ou americano, mas essas barricas são caríssimas, custando entre $500 e $2.000 cada, e comportam apenas 225 litros. Para uma vinícola produzindo milhões de litros, usar só barricas seria economicamente inviável para a maioria dos produtos. Então, as grandes vinícolas usam sistemas híbridos inteligentes. Vinhos de entrada e médio valor ficam em grandes tanques de aço inoxidável, mas recebem adições de chips, cubos ou aduelas de carvalho que ficam submersos no vinho, conferindo sabores e aromas. De madeira, similares às barricas, mas a custo muito menor e com melhor controle. Esses Oak Alternatives, ou alternativas ao carvalho, são hoje altamente sofisticados, disponíveis em dezenas de tipos diferentes de tostagem e origem de madeira. Os vinhos premium e super premium vão para salas de barricas climatizadas, catedrais modernas com milhares de barricas empilhadas em sistemas de prateleiras automatizadas. Nesses ambientes controlados a 15 graus Celsius e 70% de umidade, o vinho respira através dos poros da madeira, evolui lentamente, desenvolve complexidade e suaviza taninos ao longo de meses ou anos. Durante todo esse período de maturação, o vinho é monitorado constantemente. Análises laboratoriais verificam evolução química. Provas sensoriais por enólogos avaliam o desenvolvimento de sabor. Trasfegos periódicos, onde o vinho é transferido de um recipiente para outro, deixando para trás sedimentos, mantêm o vinho limpo e oxigenam levemente. E se você está impressionado com toda essa complexidade e tecnologia envolvida na produção de vinho em grande escala, compartilha esse vídeo com aqueles amigos apreciadores de vinho. Eles vão adorar descobrir o que acontece nos bastidores. E se inscreve no canal para mais conteúdos fascinantes sobre as indústrias que produzem tudo o que consumimos. Quando o enólogo determina que o vinho está pronto, vem a etapa de blending ou assemblage, que é fundamental nas grandes vinícolas. Raramente, um único tanque produz o perfil exato desejado para um produto comercial. Então, dezenas ou até centenas de lotes diferentes são misturados em proporções precisas para criar o blend final que corresponde ao perfil de sabor da marca. Essa é uma arte e ciência complexa. Enólogos e blenders experientes provam e avaliam centenas de amostras, fazem testes de blends em pequena escala, usam softwares que ajudam a prever como diferentes combinações de lotes resultarão e, finalmente, criam o blend perfeito que será reproduzido em escala industrial misturando milhares ou milhões de litros. Após o blend, o vinho passa por estabilização e clarificação. Proteínas e outros compostos que poderiam causar turvação futura são removidos através de tratamentos com bentonita, gelatina ou outras substâncias clarificantes que atraem e precipitam esses compostos. Tratamentos a frio estabilizam tartaratos, aqueles cristais que às vezes aparecem em garrafas. Filtrações sucessivas em filtros de profundidade e depois filtros de membrana removem leveduras, bactérias e partículas microscópicas, garantindo estabilidade microbiológica e brilho cristalino. Agora o vinho está finalmente pronto para engarrafamento. E aqui é onde a engenharia industrial realmente brilha. As linhas de engarrafamento nas grandes vinícolas são espetáculos de automação e eficiência. Essas linhas podem encher, arrolhar, capsular e rotular até 20.000 garrafas por hora. Sim, 20.000 garrafas por hora. Isso significa mais de 5 garrafas por segundo, uma velocidade inacreditável. A linha começa com um depaletizador automático, que pega paletas inteiros de garrafas vazias e as coloca na esteira transportadora. As garrafas passam por enxágue com água tratada ou nitrogênio para remover qualquer poeira ou contaminante. Depois vem a enchedora, uma máquina impressionante com dezenas de bicos que descem simultaneamente dentro das garrafas e as enchem com volume exatamente calibrado, geralmente com precisão de mais ou menos 2 ml. Imediatamente após o enchimento, a arrolhadora insere as rolhas de cortiça ou tampas rosqueadas, aplicando força precisa e uniforme. Sistemas de visão computacional verificam se cada garrafa foi corretamente arrolhada.
Em seguida, a capsuladora aplica aquela cápsula decorativa sobre o gargalo, que pode ser de PVC, polilaminado ou estanho, dependendo do posicionamento do produto. Depois vem a rotuladora, que aplica rótulos frontais e traseiros com precisão milimétrica, garantindo alinhamento perfeito. Sistemas de impressão digital ou jato de tinta adicionam lote, data de envase e código de rastreabilidade em cada garrafa. Tudo isso acontecendo em fração de segundo por garrafa, em sincronia perfeita, como uma coreografia industrial hipnotizante. Após a rotulagem, cada garrafa passa por controle de qualidade automatizado. Câmeras de alta velocidade e sensores verificam nível de enchimento, presença e qualidade da rolha, posicionamento correto dos rótulos, ausência de corpo estranho dentro da garrafa, integridade do vidro. Qualquer garrafa que não passe nos critérios rigorosos é automaticamente rejeitada e direcionada para reprocessamento. As garrafas aprovadas seguem para o encaixotamento. Robôs industriais ou sistemas mecânicos pegam as garrafas e as organizam em caixas de papelão corrugado, geralmente 6 ou 12 garrafas por caixa. As caixas são fechadas, etiquetadas com informações logísticas e código de barras e empilhadas em pallets por outros robôs ou máquinas paletizadoras automáticas. Os pallets completos, cada um carregando centenas de garrafas, são envolvidos em filme plástico stretch para estabilidade e transportados por empilhadeiras automáticas para os armazéns climatizados. Esses armazéns são outra maravilha logística. Nas maiores vinícolas, estamos falando de depósitos que podem armazenar dezenas de milhões de garrafas, organizadas em sistemas de estantes de 20 metros de altura, gerenciadas por sistemas WMS sofisticados, que rastreiam a localização exata de cada pallet e otimizam picking para a expedição. A expedição é o último elo da cadeia. Caminhões e containers são carregados diariamente para distribuição nacional e internacional. Uma única vinícola de grande porte pode despachar centenas de containers por mês para dezenas de países ao redor do mundo. Sistemas de logística integrados coordenam toda essa movimentação, garantindo que o vinho chegue aos mercados na temperatura correta e no tempo certo. Do ponto de vista de sustentabilidade, as grandes vinícolas modernas investem pesadamente em práticas ambientalmente responsáveis. Tratamento de efluentes recicla até 90% da água usada. Painéis solares geram eletricidade renovável. Cascas e engaços são compostados e voltam como fertilizante para os vinhedos. Garrafas mais leves reduzem emissões de transporte. Certificações orgânicas e biodinâmicas são cada vez mais comuns, mesmo em produção de larga escala. Economicamente, estamos falando de uma indústria que movimenta centenas de bilhões de dólares globalmente. O mercado mundial de vinho foi estimado em cerca de 350 bilhões de dólares em anos recentes. As maiores vinícolas individuais faturam bilhões anualmente. Gallo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem receitas anuais estimadas em vários bilhões de dólares e emprega milhares de pessoas diretamente, sem contar empregos indiretos em toda a cadeia. Então, da próxima vez que você abrir uma garrafa de vinho, seja ela de 10, 30 ou 100 reais, lembre-se de toda essa jornada extraordinária. Lembre-se das milhares de videiras cultivadas com precisão científica, da colheita coordenada militarmente, dos tanques colossais onde o Jucuçu se transforma em vinho complexo e consistente, das análises laboratoriais meticulosas, dos blends cuidadosamente criados, das linhas de engarrafamento hipnotizantes enchendo milhares de garrafas por hora, da logística impressionante que coloca aquela garrafa na prateleira do supermercado ou da loja especializada. É uma combinação fascinante de tradição milenar e tecnologia de ponta, de arte e ciência, de natureza e engenharia. É prova de que é possível produzir em escala industrial, mantendo qualidade, consistência e respeito pela tradição vinícola que atravessa milênios de história humana. E aí, sua visão sobre vinho mudou completamente depois de conhecer esses bastidores industriais impressionantes? Se você adorou descobrir como funciona essa indústria fascinante, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas curiosas como você. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É rapidinho, gratuito e você garante que não vai perder nenhum vídeo novo sobre os bastidores das grandes indústrias. Ativa o sininho das notificações para ser avisado em primeira mão. Compartilha esse vídeo com aqueles amigos apreciadores de vinho. Eles vão adorar descobrir o que acontece por trás das cortinas.
E comenta aqui embaixo qual é o seu vinho favorito e se imaginava que a produção em grande escala era tão complexa e tecnológica. E me diz também que outra indústria você quer ver explorada aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Saúde! Ou, como dizem os franceses, santé!